Você vem a mim contando a história de uma tal de Lilith, dizendo que ela foi a segunda esposa de Adão. É simples, amigo, eu dizer que sim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Depois vem um pessoal afirmando que no céu só vão entrar 144 mil. Posso até concordar com eles, Só fazer assim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Daí vem o outro dizendo que o Cristo não é Jesus, que ele morreu à toa em uma cruz, que o Messias foi um tal de Ciro ou algo assim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. E daí vem uma galera dizendo que o arrebatamento será antes da tribulação. Mas que confusão. Não tem briga não, Isso não influi na nossa salvação. É bem fácil você me convencer que sim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Uma coisa é certa, ponha isto na lista. Prepós ou mesmo tribulacionista. Jesus vai voltar, foi promessa fiel. A igreja vai entrar com ele no céu. Portanto, esteja preparado para antes, durante ou depois ser arrebatado. E se não quiser pensar assim, Mostra o texto pra mim. 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 Mostra o texto pra mim.
Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso... eu tô até de camiseta aqui, ó. Mostra o texto. Olha lá. Nosso podcast Mostra o Texto. Pronto, você também pode ter uma camisa dessa. Você pode mandar a sua pergunta para a gente, a sua participação sobre o tema de hoje. 974174129 é o nosso telefone. Na técnica está aqui o Cláudio. E o nosso tema de hoje é Deus planeja tudo. Esse Deus planeja, né? Vamos pensar assim. Deus decreta todas as coisas, né? Basicamente esse é o tema. Com a gente hoje, estou aqui com o nosso irmão Giacomo Chiarotti, mais conhecido como Gial Chiarotti. Bem-vindo, Gial. Graças a paz, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Desde já quero dizer que é uma alegria, né, poder estar aqui mais uma vez. Pastor César sempre abrindo esse espaço para nós estarmos discutindo ideias aqui. Conhecendo pessoalmente o pastor Walter, né, que já estou antecipando aqui. Você já viu os vídeos dele, né, Varão? Você viu os vídeos dele, né? Ele é polêmico, né? E eu tenho alguns membros ali, inclusive meu copastor na igreja é calvinista, então eu tenho gente lá na minha igreja que deve estar torcendo contra. Contra você. O seu próprio copastor. A Bíblia diz que aquele que mete a mão no prato é que levanta o calcanhar. Bom, com a gente aqui também o nosso querido pastor doutor Walter Regiani. Bem-vindo, doutor Walter. Hoje ele não veio de paletó, eu acho que sexta-feira, você né? Subiu o nível aquele. Aqui, sexta-feira pode vir de qualquer jeito, então tá tudo certo. Não, mas também não é de qualquer jeito. É um prazer estar aqui. Como que o pessoal chama o senhor? Gial. Pastor Gial. Giacomo, né? Giacomo, então... Não é nem italiano, não. Desde pequeno, como é que é seu apelido? É Jal? Como que é? Meu pai colocou Jal e ficou. Ficou Jal, já, porque... Nem na escola conseguiram dar outro apelido. Como é o nome mesmo, é como inteiro? Giacomo Chiarotti. Giacomo, Jal, pronto. Jal. Boa. Então, é um prazer para mim estar aqui, obrigado pela oportunidade. Eu estive falando já com a esposa do pastor Gial, falei para ela falar para ele maneirar, também falei lá com... Qual é o nome do outro irmão lá? O Rafa. O Rafa também, pedi para ele falar com o amigo dele aí para maneirar, porque eu sou terceira idade, né? Tá assim já, terceira idade? Ué, muito tempo. Há muito tempo. Então vamos lá. 974174129. Conforme os nossos sorteios aqui, quando tem alguém da melhor idade, quando tem alguém aqui, um vovô, né, tal... então comecem os jogos. Então Deus decretou todas as coisas, mesmo as coisas, sei lá, que hoje eu estaria de chinelo aqui e tal. Deus decreta todas as coisas. Dr. Walter. Sim, Deus decreta todas as coisas. Por isso que ele é Deus. Se as coisas estivessem soltas, o domínio não seria de Deus, mas seria de uma outra criatura, né? Então, graças a Deus que ele decreta todas as coisas e ele cumpre todos os seus decretos. E como mostra o texto, então quero iniciar mostrando o texto. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Então, tem muitos textos, né, provando que Deus é Deus. Maravilha. Estão dizendo que o som do Regiane está baixo. Não sei se é porque ele está falando longe, mas vamos lá, vê aí. Vou aqui para o Gial. Gial, e aí? Deus decreta todas as coisas? Eu tenho uma dificuldade de entender que Deus ele decrete
todas as coisas minuciosamente, né? Por exemplo, o tema hoje é se Deus está no controle de todas as coisas. Deus planeja todas as coisas. Planeja todas as coisas. Então, assim, eu creio, é aquela questão. Por exemplo, nós temos aí um capitão de um navio. Ele tem o controle do navio nas suas mãos, mas ele não tem o controle sobre cada pessoa que está dentro do navio. Se quiser alguém pular do barco, se afogar, essas coisas, ele não está responsável por aquelas coisas. Então, eu acredito que hoje nós vamos girar em torno daquela ideia de soberania de Deus, responsabilidade humana, porque sempre acaba caindo nessas coisas. E aí, como o pastor Walter ele falou que o nome do programa é Mostra o Texto, nós também vamos mostrar alguns textos aqui, né? Por exemplo, 1 Timóteo 2, 3... Se Deus ele planeja ou decreta todas as coisas, aqui ele deseja que todos sejam salvos. E aí por que nós vamos ver que pessoas não são salvos se esse era o desejo de Deus? Então é aí que entra essa questão. Eu creio em um Deus soberano, um Deus que decretou algumas coisas. Por exemplo, ele decretou a salvação por intermédio de Cristo. Porém, eu não vejo que ele tenha decretado a queda. A queda foi algo que aconteceu, que pegou Deus de surpresa, porque Deus ele é onisciente. E por isso ele já preparou o sacrifício antes de todas as coisas. Mas eu não creio que Deus ele tenha decretado, por exemplo, já no início de todas as coisas, a queda de Adão, decretado o surgimento do mal. Essas coisas eu já não consigo alinhar os meus pensamentos com a visão calvinista, né? Então, assim, se Deus ele decreta todas as coisas, por que ele deseja que alguns sejam salvos e eles acabam não sendo? Vamos lá, Walter. Então, eu gostaria até eu acho que é bacana assim quando a gente pode fazer um debate de ideias e a gente ir fazendo perguntas, daí o pastor faz pergunta, eu respondo. Porque é o seguinte, tem um problema, uma questão aí que eu gostaria que o pastor esclarecesse. Qual a diferença de caráter de uma pessoa que ele decreta que determinada coisa aconteça? Vamos supor, um rei. Ele decreta que determinada coisa vai acontecer. Qual a diferença de caráter de uma pessoa que decreta que uma coisa ruim vai acontecer, do nosso ponto de vista, né? Ou de uma pessoa que pode impedir que um mal acontece, ele tem toda a condição de impedir que o mal acontece e ele não impede que aquilo aconteça. Então, qual a diferença de caráter dessas duas pessoas? Uma que decreta e a outra que poderia impedir, ele não impede. Nós temos uma dificuldade, né, com essas coisas dentro da nossa mentalidade humana, né? Mas, assim, um Deus que ele pode impedir e ele não impede, não quer dizer que ele não tenha dado a oportunidade da pessoa poder fazer diferente. É diferente já da visão de alguém que decreta, porque se Deus decretou alguém para, por exemplo, fazer uma maldade, uma atrocidade, ele não pode fazer diferente daquilo. Então, um Deus que ele pode fazer, ele não faz, não é que ele não seja omisso, que ele seja omisso, mas é um Deus que ele dá a oportunidade da pessoa fazer aquilo que ela deseja. Tá, então é o seguinte, eu estou na esquina ali, aqui na Avenida Paulista. Daí tem uma pessoa ali, um ladrão, ele vai cometer um latrocínio, ele vai me roubar e vai me matar. Então, quer dizer, Deus dá oportunidade para ele fazer o que ele quer, e daí eu sou prejudicado, mesmo Deus tendo condições de impedir que a pessoa haja daquela forma, porque a gente ora assim, Senhor, livra-me do mal. Se Deus não interferir lá na vida daquela pessoa que quer fazer o mal, essa oração fica sem sentido. Não sei se o pastor está entendendo aonde eu quero chegar, porque do ponto de vista legal da legislação, até da legislação humana, a pessoa que podendo evitar um determinado ato, ele não evita. Ele também é responsável por aquela atitude. Mas e a pessoa que orquestra o ato? Ela não é mandante?
do crime? Depende, Não, né? Aí Depende. a questão volta, né? Sim, Porque assim, se o ladrão que vai assaltar a pessoa ali na esquina, ele tá indo lá porque Deus mandou. De quem Não, que é a ele não culpa? vai- Do Deus- ladrão não, que mas foi lá Deus- assaltar ou de Deus que mandou? Então, mas aí é que tem Deus tem dois tipos de decreto, porque como o homem é um homem caído, Deus já sabe como o homem vai agir. Então, para o mal, o homem... Então, peraí, porque aí parece que não sei, eu acho que o discurso então mudou o seu. Não, porque por quê? você disse assim, eu vou pegar a sua última fala, você disse assim, ó, é porque o homem caído, então Deus já sabe como o homem vai agir. Sim. Na verdade, Então, mas ele caiu Deus porque sabe, Deus queria. Sim, Deus sabe como o homem vai agir na liberdade que o homem tem, certo. ou Deus decretou que ele agisse daquele Não, jeito? Deus, seguinte, Deus usa todas as causas para cumprir o seu decreto. Então é o seguinte, vamos supor que os Mas meus ele dias... não decretou as causas. Sim. Hã? Mas essas causas que ele usa, ele decretou ou não? Deixa eu explicar. Vamos supor que os meus dias terminem hoje. Não. Melhor melhor aí. Com 100 anos. Você termina com 100 tudo anos. bem. Então vamos supor que eu tenho 100 anos e 100 Deus anos, decretou. 100 anos, Mas Deus decretou que eu vou morrer com um tiro ali na esquina. Ok? Isso Deus decreta, que eu vou morrer com um tiro lá na esquina. O que ele não vai fazer é decretar Quem vai dar o tiro? que aquela pessoa vai me dar o tiro. Só que ele decretou não intervir, não impedir que ele faça isso. Por quê? Porque na Então, realidade... nesse caso, o cara é 100% responsável, o cara que deu o tiro. porque ele agiu não porque ele quis... decretou todas as Hã? coisas. Mas então ele não decretou todas as Não, coisas. ele decretou não impedir da pessoa agir segundo o seu instinto, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Então não era um plano de Deus o cara sair para matar alguém. Ele decretou não intervir para que a pessoa fizesse isso. Mas aí, então não fecha essa questão de Deus decreta todas as coisas, Por quê? pastor. Que é o tema de hoje. Né? Que é Não, o tema. é o seguinte, tem uma lei. Deus decretou a queda? Hã? Deus decretou a queda? Não, mas ele deixou o homem agir normalmente. Porque ele poderia... Porque é o seguinte, vamos lá... Então, mas aí no início funciona do jeito que o senhor me perguntou. Deus, ele podia impedir, ele não impediu. Não impediu, então. Tá. Então, E aí ele, vamos supor, então foi é o mau seguinte, caráter, que aí voltou a questão que o senhor que fez eu para não mim e para você. Não, mas é que eu não acho que o fato de Deus ter... Não interferir. de todas as coisas que acontecem, eu não acho que Deus é mau caráter. Não, sim. Então, sim. Porque é o seguinte, vê só. Deus poderia não ter feito a lei. Vamos supor que Deus não quisesse que o homem caísse. Ele poderia não ter feito a lei. Fala, vocês comem tudo o que vocês quisessem. Ou então, ele poderia ter posto um exército lá em redor lá da árvore e o homem não teria... Ou então ele decretou, passou dessa linha aqui, você vai morrer. Então ele poderia ter feito 1000 coisas para impedir o homem de ter caído e ele não fez. Ele deixou o homem agir livremente, o homem foi lá e Sabendo caiu. que ele cairia. Então, mas Claro aí... que sabia. Porque é o seguinte, isso é um atributo de Deus, Claro. que está no controle de todas as coisas. Então ele usa todas as coisas para cumprir os Não, seus mas decretos. isso eu creio também. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. As coisas não Acho que saíram o do pastor Walter é controle de Deus. arminiano hoje. Eu tô hein? achando Você que... também é arminiano hoje. Porque, assim, ó, você está dizendo assim, Deus sabe tudo, ok, todo mundo crê assim, mas não impede tudo. Ok, acho que é isso mesmo. É isso que eu Vamos terminar creio. o programa mais cedo. É isso que eu creio. Vamos terminar o programa mais cedo. Deus As não coisas que ele- planeja tudo. Não. As coisas que ele não impede, é para que, através daquela atitude que o homem faz livremente, Deus cumpra seus decretos finais. Então, mas aí que entra o que Deus decretou, então? Deus decretou não intervir na maldade do coração do homem. Fica meio difícil de entender essa vamos questão. lá, você tem filho? Eu tenho Você tem 5. Ele tem Então, 5, bocado meu amigo. ainda. O senhor e a sua esposa estão ali lavando o quintal com sabão, etc. Vem o menino e começa a andar lá no lugar onde está escorregadinho. Ensaboado. Você fala assim, você vai cair. Você vai cair. Tanto você pode trancar ele dentro de casa, como você pode deixar, porque você quer dar uma lição para ele. Dali a pouco ele escorrega e começa a chorar. Você podia ter impedido e não impediu. Porque você sabia que ele ia cair. Você sabia como ele ia agir. Isso Mas então, questão fugiu um pouco do que eu esperava, que eu acreditava que o senhor era um supralapsariano. O senhor o pessoal acha que eu sou hipercalvinista, que eu sou radical, não, que eu sou... Eu não sou nada disso. Não, mas é que, assim, quando começou o debate, o senhor falou que ele decretava todas as coisas, Sim. tudo. Sim. Aí agora ele já não decretou as atitudes.
Ele só decretou não impedir. Então Sim, isso aí não é um decreto. porque é natural. Porque é natural. O homem é caído, então ele já tem uma ação normal quando Deus não intervém. Deus só precisa intervir para esse homem não fazer a maldade. E comigo também é assim, com o senhor é assim, com o pastor César é o seguinte. Porque para fazer o mal, a gente não precisa nem do diabo. O nosso próprio coração é inclinado. Sim. Porque assim... Automaticamente. Nós estávamos falando, por exemplo, de os decretos de Deus, né? Por exemplo, Deus, ele queria destruir Nínive. Nínive se converteu. Certo. E aí ele mudou a sentença que tinha para aquele lugar. Na verdade, ele manda Jonas pregar. Jonas não queria, Jonas foge. E Jonas volta e aí entra aquela questão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou mudar a sentença que tem para aquela pessoa. Então, assim... na realidade, isso daí é só uma forma de Deus se expressar, porque Deus não muda, né? Essas coisas, Deus tem os seus escolhidos, o rei de Nínive era escolhido, toda a cidade de Nínive... Deus, ele não muda, mas ele não pode mudar a sentença? Não, porque senão a gente não tem segurança nem da nossa salvação. Porque se Deus puder mudar, nós não temos nem segurança da nossa salvação. Mas aí nem o que está perdido também não tem como ele se salvar. Tem se ele for escolhido. Se ele for escolhido, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser chamado ao evangelho. Então, mas aquela pessoa que não for escolhido, chance zero. Porque ela não quer também. Mas aí o que não é escolhido, ele já foi decretado para ser um perdido. Isso Romanos 9 vai falar. Mas aí qual que é o sentido de nós evangelizarmos? Se Deus... aí entra dentro daquela questão que o senhor falou. Por exemplo, Deus ele pede para que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Certo. Só que ele não quer salvar todas as criaturas. Sim. Então não acaba sendo, por exemplo, uma certa hipocrisia mandar eu pregar para todos, sendo que ele não queria salvar a todos? Porque a gente faz o seguinte, nós pregamos por 3 razões. A primeira é que quando a gente recebe o evangelho, o nosso coração ele fica tão regozijante que a gente quer compartilhar essas boas novas com todo mundo. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque há uma ordem do Senhor para que a gente evangelize. E a terceira é porque nós não sabemos quem são os escolhidos. Então a gente prega para todos e Deus é que vai chamar. Mas aí quando Deus ele lança alguma repreensão dentro da palavra dele, ele está repreendendo alguém, por exemplo, não entristeçais o Espírito Santo. Quando Deus ele lança, se tem já os eleitos dele, que ele sabe que não vai entristecer, por que ele fala entristeçais, sendo que ele sabe que os que ele quer que seja salvo não vai entristecer o Espírito Santo? Então, porque todos os mandamentos de Deus, eles são impossíveis de serem cumpridos, a não ser quando Deus age na vida da pessoa. Então, por exemplo, assim, ele deu lá os 10 mandamentos, né? E depois tem uma série de outros, sei lá, mais de 613. 613 mandamentos que são derivados desses 10, que na realidade não são derivados de 10, são derivados de 2, que não são derivados de 2, são derivados só de 1. Quando a gente cumpre um, a gente cumpre outro. Mas todos os mandamentos, no final, servem para demonstrar a nossa incapacidade e nos levar a Cristo, né? Que é o aio, né? Que nos conduz até Cristo, para que a gente vá a Cristo arrependido e com humildade, colocando toda a nossa incapacidade diante dele. Porque é o seguinte, Deus precisou forçar Faraó para que ele não deixasse o povo sair? Não precisou, bastou o coração de Faraó. Ele precisou forçar para que Nabucodonosor fizesse todas aquelas barbaridades que fez em Jerusalém e Judá? Não. O Faraó, Nabucodonosor, fez por causa do coração. Mas Deus agiu com a maldade de Nabucodonosor? Sim. Agiu com a maldade do coração de Faraó? Sim. Só que ambos foram punidos, né? Tanto Faraó depois foi punido por causa da maldade e Nabucodonosor foi também castigado por causa da maldade do seu coração, mas Deus agiu dentro da maldade do coração de Faraó e dentro da maldade do coração de Nabucodonosor para poder castigar o seu povo. Não, essa questão de Deus se utilizar da maldade que já é existente para exercer juízo, isso aí eu também concordo. Deus, calvinista. Não, ele se utiliza do mal existente. O problema é que entra dentro da questão que, se ele decretou todas as coisas, até a maldade existente foi ele que fez.
Entendeu? E aí Não, fica é que uma ele resolveu, ele decidiu, ele decretou não intervir em toda a maldade humana. Então, Então mas- ele não decretou ela. O quê? Essa maldade Não, humana. Não. Então ele não decreta todas ele, as ele coisas, decretou, Não, que aí pessoal, entra dentro. ele decretou todas as coisas porque à medida que ele decreta não impedir, ele podendo impedir, ele podia impedir. Ele não impede, então ele está decretando. Mas aí cai dentro do mesmo pensamento que eu. Tudo bem, Então, ótimo. Tipo, É, ele o poderia debate- impedir, mas ele não impede. Certo, Isso certo. não torna ele mal e nem participante mas do ele não é, pecado. porque- Isso aí é o que eu porque penso. ele poderia ter impedido. Agora o Walter tá virando arminiano ou você tá virando Eu não calvinista? sei, agora até eu tô... Vamos ver aqui nós dois bíblicos. Pronto, exatamente. Porque sabe por quê, doutor? É que o Deus ele dá opções para as pessoas. Escolher, por exemplo, Isaías 1:18 fala, se quiserdes. Josué 24:15 fala, escolhei hoje. Apocalipse 22:17, quem quiser. Mateus 23, quantas vezes eu quis, mas vós não quisestes. Então, assim, se ele já tem os escolhidos dele, que ele sabe que não vai alterar a rota, não vai abandonar o caminho, por que ele dá essa opção para a gente de querer servir, de querer... Para demonstrar que a gente não quer. Mas Quando- quem e é quando a gente eleito quer, vai querer, quando não a tem gente como. quer, é porque ele mudou o nosso coração. Tanto que você pega lá Josué, né? Escolhei hoje. Daí você vai lá ler no início do livro de Juízes, o que vai falar? Que o povo Fazia o que se queria. corrompeu completamente. Né? Então, o povo saiu, Deus fez maravilhas no Egito. Eu fico assim, arrepiado, né? Quando vejo as maravilhas que Deus fez no Egito, para tirar o povo de lá, para arrancar o povo de lá, e dali alguns dias eles estavam fazendo um bezerro de ouro. Né? Tchau. Então, assim, é aquela questão que eu estava falando. Tem os eleitos, esses aí eles não vão se afastar, não vão se perder. Então, é isso que eu estou falando. Se Deus ele decretou que uns já são perdidos, o senhor não crê na dupla predestinação? Crê? Então, sou supralapsariano. não, mas é que tem supra que não acredita na dupla Não, predestinação, né? Então é incoerente, né? O cara ser supra e não acreditar Então, na... mas aí que está a questão. Aí vamos voltar lá. Se a pessoa ela foi predestinada já para perdição, então aquilo que ela vai fazer para se perder foi Deus que ordenou que ele fizesse. Ela já nasce por causa da cabeça federal que é Adão, ela já nasce perdida, né? Então, mas Certo. aí até os eleitos nasceram perdidos também, Sim, porque só os que- dois saíram da mesma fonte. Sim, sai da mesma fonte. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, né? Se você não nascer de novo, de modo nenhum você Então, mas dará aí não o reino dos vira- céus. não vira Então, um- por isso que precisa do novo nascimento. A pessoa nasce na carne, ele nasce perdido, e depois ele precisa nascer de novo. Nascer nascer no espírito. espiritualmente. Mas se você se declara supralapsariano, como é que fica a questão do Adão, que é quando ele perguntou? Da queda. Como assim? O Adão era perfeito. Certo. E Deus decretou que ele caísse, então. Sim, porque Deus poderia ter impedido e não impediu. Então, A nesse caso, queda foi Deus... decreto. É. Claro, porque Deus poderia ter impedido, Deus poderia não ter feito a lei, Deus poderia ter colocado uma legião de anjos para impedir que Adão, e ele deixou. Então Adão não tinha livre-arbítrio. Hã? Ele tinha que não, aí cair. não sei, porque... Então, tem coisa que não... então, assim, Se eu falar que sim, você me pediu Você um vai me texto, eu não pegar, se tenho, falar que não, você... Então, mas Eu sei é que que, é o seguinte, é que nada- dentro nada dessa foge do controle de Deus. perspectiva, não, nada foge, mas dentro dessa perspectiva, Adão, ele tinha que comer o fruto para obedecer um decreto não é que, de tinha, Deus não é que tinha colocou. que comer, bastaria deixar ele solto. Porque ele não era Deus, né? Ele não tinha essa capacidade de impecabilidade, tanto que ele pecou. Não, mas ele não... Não, calma aí. O Adão, antes da queda, A ele não possibilidade pecava. ele tinha, de incapacidade. Ele viveu sem pecado, impecabilidade né? ele Sim, mas tinha. tanto ele tinha capacidade de pecar, porque ele pecou, né? Então, mas só ele não- também tá, tinha ele só não tinha a pecado possibilidade antes de ter- de não pecar. É, mas Hã? o Adão, Ele tinha nesse a momento, possibilidade não de tinha sei, natureza porque- caída, não sei né? se Vamos não entender tinha. assim, ó. Calma aí, pessoal. O Adão, naquele momento, não tinha natureza caída. Então, essa tendência que todos nós temos a pecar, Ele não tinha. o Adão não tinha, certo? Porque nós nascemos pecadores. O Adão não nasceu agora pecador. eu vou fazer uma pergunta. Se ele não tinha essa capacidade de pecar, como que ele pecou? Porque foi uma opção dele. Hã? Então Porque ele parece que tinha foi capacidade. uma opção dele. Então ele tinha.
Então ele tinha Mas- capacidade. então, Mas não aí ele tendência. foi contra a natureza dele, que a Hã? natureza dele não era pecaminosa. Senão ele não teria pecado. Mas ele já era pecador, então? Não, mas ele não tinha pecado. Mas ele tinha capacidade de pecar. Né? Senão ele não teria pecado. A gente tem que definir, é verdade, mas a gente tem que definir assim, o que é liberdade para escolher, porque o Adão tinha essa liberdade, acho que até o Supra entende que o Adão, o homem não tem livre-arbítrio, mas o Adão tinha que ter, né? Porque se ele não tinha natureza pecaminosa e optou por cair, então ele tinha que ter. Mas é diferente do ser humano que nasce sem escolha, porque a nossa natureza já é caída. Então pecar faz parte do nosso jogo. Mas fazia parte do jogo de Adão? Sobre Adão, tem várias coisas que a gente não sabe, não tem resposta, né? Assim, se Adão tinha livre-arbítrio, se não tinha, se Adão foi salvo, se ele não foi salvo. A gente não tem essa resposta nas escrituras, né? Agora, tem coisa que a gente tem resposta. Por exemplo, assim, Isaías 45:7, mostrando o texto, né? Deus fala assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Mas aí não é o mal moral, né? Hã? Aí não é o mal moral, né? Não é o mal moral. É o calamidade, né? Sim, Mal, é o mal, exemplo, é o mal para o homem. terremoto, essas coisas. Ele faz o mal para o homem, que para ele ainda é bom. Para Deus é bom. Tem ouvinte ao vivo, vamos lá. Temos. É telefone? Meu Deus, eu achava que era vídeo, áudio. Vamos lá. Alô? Alô, pastor César? Olá, quem fala? É Juliana, Oi, Juliana, fala de onde? falo aqui do Canadá. Canadá, bem-vindo ao programa. Manda aí sua opinião, Juliana. Pastor, a minha dúvida é assim, ó. Se Deus, eu não creio que Deus planeja tudo, nesse sentido que ele falou do determinismo. Mas, por exemplo, aonde ficaria o livre-arbítrio de um cristão, por exemplo, que fosse sequestrado por um não cristão? Aí, nesse caso, Deus está no controle? Ok, obrigado pela pergunta. Deus abençoe. Obrigado, Juliana. Do Canadá. Isso está acontecendo hoje em países africanos dominados pelo Boko Haram, por grupos terroristas, né? Porque não tem outro nome, terroristas. Não sei se vocês sabem, mas o Alcorão manda sequestrar. Não sei se vocês sabiam disso. O Alcorão fala, se você sequestra e peça o resgate. Né? Então, quando você vê isso acontecendo dentro do Alcorão, dentro do mundo muçulmano, é porque eles estão cumprindo o que o livro deles lá diz. Nesse caso, tem lá famílias sendo sequestradas, especialmente mulheres, né, tal, e eles são servos de Deus. Deus decretou, Deus mandou que isso acontecesse, então Deus está agindo contra a própria expansão do reino e tal, engrossando a pergunta da Juliana. E em países onde você não pode mais se converter, em países onde você não pode servir a Deus, tipo Coreia do Norte, tipo alguns lugares do Paquistão, tal, onde a fé cristã, a igreja bíblica, a igreja cristã é perseguida. Deus é que está perseguindo. Como é que funciona isso daí? Eu queria ouvir cada um. Eu começo? Deus está no controle de todas as situações. O povo de Deus sempre foi peregrino nessa terra, sempre sofreu. Em Atos 9:16, quando Deus fala para Ananias, né, para ele falar com Paulo, lá no versículo 16, fala assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo vai sofrer naufrágio, vai ser chicoteado. Vai morrer, né? Vai sofrer o martírio, inclusive. Até no fim. Mas sofrer pra caramba e no fim ainda vai morrer. Exatamente. E Deus não estava no controle? Deus estava no controle de tudo. Inclusive na hora que Paulo foi decapitado, né? Paulo foi decapitado, segundo a tradição. Quando a gente vai lá na história, né, da igreja primitiva, na história dos profetas, na história dos heróis da fé, lá em Hebreus 12, né? Teve profeta que foi cerrado ao meio e foi para a glória de Deus, né? Então, nós vivemos num país de paz e de liberdade, mas a gente não sabe amanhã.
Paulo vai falar que nós fomos chamados não somente para crer em Cristo, mas também para sofrer por Ele. Então isso faz parte dos sofrimentos de cada cristão. E na história, quanto mais a igreja sofria, mais ela crescia. Na igreja primitiva, né? E talvez a gente não sabe o que vai acontecer com a gente hoje. Então, Deus é Deus e por isso Ele está no controle de todas as situações, mesmo quando para nós parece que Ele não está. Tchau. Eu, em partes aqui, eu até concordo com o que o pastor Walter ele falou aqui, né? Nós fomos chamados, por exemplo, em Atos mesmo fala, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e aí ser-me-eis minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a palavra ali, testemunhas, dá a ideia de mártir, né? Martírio. Então, vocês vão ser martirizados aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o convite de Jesus, ele não foi para esse evangelho coach que nós vivemos hoje em dia, né? Nós sofremos, por mais que nós estejamos aqui num país livre, nós não somos livres totalmente também para falar aquilo que nós pensamos. Principalmente, por exemplo, pega uma igreja igual a Genuína, faz live, o senhor não pode pregar tudo aquilo que o senhor desejaria ali, né, com as palavras. A gente tem que aplicar a mensagem, mas algumas coisas nós temos que tomar cuidado, né, com aquilo que a gente fala e tal. Em alguns países, dependendo do que você fala na igreja, você já sai... Não, tudo bem, mas a pergunta que a Juliana fez, não sei se... Porque assim, ela perguntou assim, tá, beleza, o chamado de Jesus é para o martírio. Mas quem martiriza cristão? É vontade de Deus que ele faça isso? São servos de Deus ou do diabo, meu Deus do céu? Não, mas... Entendeu? Olha, então, Deus decretou... São servos do diabo. São servos do diabo. Mas estão fazendo estão a amando vontade de quem? de Estão Deus. amando de quem? Amando do diabo. Só que Deus está cumprindo os seus decretos através da ação daquelas pessoas. Não mas tem aí, dúvida. Walter, Senão, mas aí senão nós estamos então Deus completamente não perdidos. decretou tudo, entendeu? Essa é a questão que o pastor César está falando. Porque se ele decretou tudo, esses homens que estão martirizando cristãos, eles estão fazendo isso segundo a vontade de Deus. E aí entra aquela questão de que... Segundo a vontade permissiva de Deus. Deus resolveu não impedir que eles fizessem mas aquilo. aí tem vontade permissiva e decretiva, então. Hã? Tem vontade permissiva e decretiva. O decreto permissivo. É decreto permissivo. Deus decreta permitir. É diferente de Deus ficar completamente passivo na situação. Deus decreta permitir. Como ele decretou permitir que Nabucodonosor saísse lá da Babilônia e viesse e violentasse as virgens na praça. E ele tinha decretado isso, que as virgens seriam violentadas na praça. Zacarias? Sim, verdade. É terrível, mas... deixa eu ver. Eu marquei aqui Zacarias... Zacarias 14:2. Zacarias 14:2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então é o seguinte, Deus decretou que as mulheres fossem forçadas? Sim. Deus decretou que o exército de Nabucodonosor fizesse isso? Não. Mas ele decretou que ele viesse. E daí deixou eles fazerem o que eles quiserem. E daí o resultado foi que as mulheres foram forçadas. Qual que é a ideia que o senhor tem referente à onisciência de Deus? Deus, ele sabe porque ele tem o poder de saber as coisas antes de acontecerem? Ou ele só sabe porque ele decretou que as coisas acontecessem? E porque, como ele é todo poderoso, ele vai realizar o futuro. Então ele sabe porque ele vai construir o futuro. Ele já fez o futuro. Então, dentro dessa visão aí da onisciência que o senhor tem, ele decretou todos os atos de maldade. Você entendeu como que não dá para fugir ele dessa decretou, questão? Olha, o homem é completamente depravado, ok? Mas o homem é completamente depravado. Mas ele ficou depravado porque Deus não precisa mandar o homem. Deus não precisa mandar o homem fazer o mal.
basta Deus decretar não intervir, não impedir o homem de fazer. A onisciência ela não fecha nessa questão, então. Porque assim, a onisciência para mim é o quê? Deus saber as coisas antes que elas aconteçam. E por isso ele já preparou a provisão. Mas Deus não tem uma bola de cristal. Deus não é uma bola de cristal que ele vê o que vai acontecer amanhã, que ele, que ele tem consciência de que vai acontecer. Mas ele sabe o que vai acontecer amanhã, então? Não sabe? Deus não sabe o que vai acontecer amanhã? Mas não é que ele prevê. É que ele decretou e ele vai realizar o futuro. Mas essa que é a questão. Mas aí que entra, aí já não é um decreto permissivo, é um decreto ativo das situações que vão acontecer. Você entendeu? O que ele está dizendo é o seguinte, vamos entender que Deus, a onisciência é o fato de Deus saber tudo que vai acontecer amanhã. Em todos os lugares. Mas ele sabe por quê? Então vamos primeiro, primeira parte. Ele sabe tudo que vai acontecer. Até onde concordamos. Deus sabe tudo que vai acontecer amanhã? Sim ou não? Sim. De todos os aspectos, todas as pessoas, todos os seres humanos. Tudo. Ele sabe tudo que vai acontecer amanhã, da meia-noite até outra meia-noite. Até beleza. Se eu vou vir de terno aqui a próxima vez que eu vier aqui, se eu for convidado. Tudo ele sabe, tudo ele sabe. Beleza. Agora vamos entender, vamos aprofundar mais um degrau nessa questão. Como ele sabe? Aí você vai dizer assim, ele sabe porque ele decretou. Mas aí o Dial está dizendo assim, bom, se Deus decretou tudo que ele sabe, então ele é moralmente responsável por aquilo que ele decretou. Aí você concorda ou não concorda? É porque daí nós já estamos julgando o caráter de Deus. Quando a gente começa a colocar a moralidade de Deus nessas coisas que ele decretou, nas coisas que acontecem... Então, mas quando a pessoa fala assim, é ele que decretou, já não está julgando também? Hã? Não, porque aí, tudo que ele faz é bom. Então, mas aí... Eu não compreendo, mas eu aceito. Mas aí quando o senhor falou assim, se Deus ele pode impedir, não impede, ele não é conivente, aí o senhor também já julgou o caráter de Deus ali. Não, porque, vê só, tudo que Deus faz é bom. Quando ele resolve não intervir, embora o homem esteja fazendo mal, Deus está fazendo bem. É nesse sentido. Mas o homem está fazendo mal porque é Deus que decretou. Ele está cumprindo a vontade de Deus. Deus decretou não impedir. Não, ele não poderia ter impedido. Eu entendi, vamos tentar. Ele decretou não impedir que o João fizesse um mal para a criança. Certo. Mas por que o João está fazendo mal para a criança? Aqui. Mas por que o homem está fazendo mal para a criança? Porque Deus decretou. Deus tem um plano maior, que a gente não sabe qual é. A gente não sabe a razão do porquê aquilo está acontecendo. Deus tem um plano maior e esse plano é um plano santo, um plano perfeito. Embora a gente veja o tapete por baixo e a gente vê um emaranhado de coisa feia lá, mas por cima o tapete é bonito. Tem uma música dos bastidores guardados. Exatamente, tem uma música do Estênio Márcio chamado O Tapeceiro e ele fala... então uma das melhores dele. Exatamente isso, que em cima o tapete é maravilhoso, mas embaixo tem... Então, mas aí entra aquela questão, a vontade de Deus é que todos se salvem. Não, mas não é. Aí essa por trás dos bastidores, não, eu não quero. Não, mas não... eu vou falar para vocês que a minha vontade é essa, mas na verdade não é. É que não é isso. Então, mas aí ele tem duas vontades. Deus não quer salvar todo mundo. Mas por que ele fala que ele quer? Ele fala que ele quer? A vontade de Deus é essa, que todos se salvem e cheguem para o pleno conhecimento da verdade. Só que na verdade... que ele não quer. Uma pergunta que... Porque o que determina o sentido da palavra é o seu contexto, ok? Então, a primeira coisa que precisa perguntar é esse todos aí que ele está falando, né? Então eu vou explicar o todos que ele está falando. João 6, 38 em diante. Jesus falando, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me destes. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é salvar a todos? Sim. Todos quem? Todos aqueles que ele deu para o Filho. Então, mas é baseado nisso que o senhor está falando de contexto, né? E aí tem a questão do contexto imediato aqui também, por exemplo, para falar dessa palavra todos, é o Romanos 11, 32, né? Que está aqui, ó.
Porque Deus encerrou a todos na desobediência a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Sim, então, O todos da desobediência é toda a humanidade. A minha manga está suja de manga. A minha manga está suja de manga. É a mesma palavra, só que a primeira manga é uma coisa e a segunda manga é outra coisa. Mas aí não fecha lá o contexto, no ponto, né? lá no ponto tem um ponto. É a mesma palavra. Tá no mesmo É a mesma versículo, palavra. mas quer dizer Sim, coisas então, diferentes. eu vou voltar a falar, na mesma frase. Eu encerrei a todos debaixo da desobediência Todos ou os do homens, pecado. todos os homens. Para agir com todos de Todos misericórdia. todos Aí é aqueles só que- alguns. todos aqueles- Mas sim, por que não sim. coloca alguns, então, no versículo? Porque o que determina o sentido da palavra é o seu contexto. Senão Então, fica aqui- fácil demais. Vamos lá, tem ouvinte ao vivo pelo telefone, vamos no próximo. Hoje é o Dia Mundial de atender ouvinte pelo telefone, vocês perceberam, né? Alô, Alô, quem fala? bom dia. Leandro de São João Batista, Santa Catarina. Paz, pastor César. Paz, Leandro, tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Vou bom. fazer uma pergunta. Jesus é Deus. Jesus escolheu Judas e Judas veio a trair, né? Veio a cair e trair. Mas precisou de Satanás entrar nele. Se Deus decretou, para que Satanás precisou ajudar? Satanás foi o ajudante de ordens ali nesse caso? Obrigado, pastor. Valeu, Deus abençoe. Antes da pergunta, né? Vocês gravam a pergunta aí, porque minha memória não tá tão boa assim, não. Vamos lá. Ótima pergunta do Leandro, inclusive. Mas eu tenho que fazer aqui o anúncio da FTB. Daqui a pouco eu vou ser mandado embora de verdade. É o seguinte. A FTB tem um projeto chamado Teologia Essencial. O que é o Teologia Essencial? Assuntos teológicos da maior importância são pinçados de um curso de teologia, né? E ensinados de uma forma fácil, direto ao ponto, simples, com material didático, com aula ao vivo, com tudo que você precisa. O Teologia Essencial vai abrir a próxima turma, que é o tema da Trindade. E a Trindade é o tema mais difícil da teologia. Vocês estão achando que o tema difícil é calvinismo e arminianismo? Não. O tema mais difícil da teologia é a doutrina da Trindade. E a Trindade é o tema do nosso próximo Teologia Essencial. Então, se você está ouvindo o programa e ainda não se inscreveu, presta atenção, é uma oportunidade aberta. Você pode participar do Teologia Essencial. Eu não lembro o valor, é 75, né? R$75. É extremamente barato, tá certo? Tem material didático, tem aula toda segunda-feira, agora no mês de agosto, que vai começar. E também tem oficina para tirar dúvidas toda terça. Então, segunda-feira tem aula e terça-feira tem tira dúvidas fechado só para quem é aluno. Para participar, é só clicar no link que está fixado aqui no chat. Para participar, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Então, se você quer ter um conhecimento, um domínio maior de conhecimento sobre o assunto mais difícil da teologia, então venha participar do Teologia Essencial Trindade. O link está na descrição do vídeo e vai fazer muita diferença para o teu ministério alcançar essa compreensão. Então, a Igreja Cristã proclama, desde o século I, a Trindade, né? A ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero tratar esse assunto de forma mais profunda com vocês durante o próximo Teologia Essencial. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, fica a dica. Novidade para vocês agora. Não sei se já mandaram o grupo novo aí. Novidade para vocês agora. Isso eu nunca falei. Tá chegando a próxima imersão Línguas Originais. Eu sempre faço imersão em hebraico, mas agora a gente vai lançar o curso Grego Fácil. Quem vai dar aula de grego para nós, inclusive para mim, porque o grego não é minha praia, é o professor Matheus Rangel. Nós vamos fazer uma semana de imersão de hebraico e também de grego. O hebraico é comigo, o grego é com o Matheus Rangel. Se você quer participar, não está aberta ainda para se matricular. Mas eu coloquei um grupo de super interessados, tá? Eu coloquei um grupo de super interessados. Se você quer aprender hebraico e grego,
Então tem o hebraico fácil e agora a FTB vai lançar o grego fácil. Eu vou pedir até para deixar fixado aqui a imersão em línguas originais. Eu não sei como é que chama aí. Pode ser nos dois. Tá? Deixar aí para vocês. Eu criei um grupo. Todo mundo que acompanha meu trabalho aqui sabe. Quem participa do grupo de super interessados sai ganhando. Sai na frente. Porque lá dentro a gente vai lançar o lote 0 do grego fácil por uns trocadinhos aí. Então, você que está ouvindo a gente, já entra no grupo. Então, tem um super interessados imersão línguas originais. A imersão vai ser, eu acho que é em setembro, agora no começo de setembro, então tem um mês e pouquinho. Mas quem chegar primeiro sai na frente. Então, se você quer aprender grego bíblico, se você quer aprender a ler, escrever, transliterar do grego para o português. Se você está vendo esse vídeo é porque você ou já foi aluno do curso de hebraico da FTB, o hebraico fácil, o avançado ou o pro, ou alguma das imersões. E agora a gente está lançando o curso Grego Fácil com o professor Matheus Rangel. Ele é o nosso convidado. Venha participar dessa imersão. Ainda não está aberta, então por enquanto você só entra no grupo. Eu acho que na segunda-feira a gente já vai ter essa condição. Mas quem tiver no grupo de super interessados sai ganhando, tá certo? Então, entre aí no grupo. É só entrar, o grupo fica silenciado lá porque ninguém merece. Um grupo fica bombando o dia inteiro. Então, só entra lá, você está no VIP esperando chegar essa proposta, tá certo? E na segunda-feira eu explico melhor. Se você quer aprender a língua original do Antigo Testamento, que é 75% da Bíblia está escrita em hebraico, se você quer aprender a língua original do Novo Testamento, então venha participar dessa imersão em línguas originais. Só clicar e entrar no link, não tem que fazer nada, só entra lá, beleza? Volto aqui com a pergunta que foi feita pelo Leandro. Se Jesus chamou Judas e depois foi Jesus que decretou, foi Deus que decretou que o Judas traísse Jesus. Por que Satanás precisou dar uma força se já estava decretado? E aí? Eu? Porque também Satanás, ele age de acordo com os propósitos de Deus. Quem está no domínio é Deus, não é Satanás. Então, por exemplo, na vida de Jó, Deus queria ensinar alguma coisa para Jó e queria nos ensinar. Quem que ele usou? Ele usou Satanás. E com Judas é a mesma coisa. Mas aí, ele enviou Satanás ou ele permitiu? Então, mas a coisa é o seguinte, vê só. Ele deu uma ordem. Não faz, quando a gente vai julgar o caráter de uma pessoa, não faz diferença se ele mandou ou se ele poderia impedir, não impedir. E não podia impedir. O caráter da pessoa é a mesma. A pessoa que faz e aquela pessoa que é conivente com aquilo que está se fazendo, ela tem o mesmo caráter. Você é advogado. Se você fosse prestar um concurso para juiz e passasse, eu não tô falando. Você pode, como advogado, virar juiz, certo? Você está lá sentado para julgar. Certo. Você está dizendo que para você, como juiz, é a mesma coisa. Se o cara cometeu um crime ou se ele podia impedir, não impediu, não é a mesma coisa. Eu falei o caráter. Em termos humanos, a pena é diferente para aquele que faz e aquele que é conivente. Aquele que poderia... é a culpa, né? A pena não é apenas. A pena, a culpa, diferente. Então, é diferente. Mas em termos de caráter, os dois têm o mesmo caráter. O caráter caído. Então, para Deus não tem diferenciação de... Então, quando a gente fala que acontece o mal e se Deus decretou, ele não tem caráter, mas se ele poderia impedir, ele não impede, ele tem caráter bom, não tem lógica isso. Então, se Deus fosse mau, ele seria mau tanto em decretar, como em não impedir, quando ele pode não impedir. Olha, tem uma passagem aqui que ilustra muito isso, das pessoas quererem colocar em dúvida essa questão. E muita gente tem essas questões relacionadas com o caráter de Deus, né? E lá vamos nós para o Jacó, é isso? Quando Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, ele sabia quais os questionamentos que eles iriam fazer, né? Então ele fala que ele amou Jacó, porém odiou Esaú. E daí ele sabia o que o povo ia falar. Como é que Deus pode amar uma pessoa e odiar a outra se eles
não fizeram nada. Eles nem nasceram ainda e Deus ama um e odeia outro. Isso é verdade. Daí ele fala assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? E daí Paulo responde assim: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter misericórdia. Então ele está falando aqui que Deus salva quem ele quer. Gosta de quem quer e odeia quem que quer. odeia quem quer. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Daí, ele fala assim, logo, lá no 18, logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Daí, ele sabia o que o povo ia falar. Ué, se a pessoa, ele é salva porque Deus quer, e ele é perdida porque Deus endurece o coração de uma pessoa, se a pessoa, ele não se arrepende porque Deus endureceu o coração, ele não tem fé porque Deus endureceu o coração, do que Deus está reclamando? Se tudo aconteceu de acordo com o que Deus quis. Daí Paulo responde: quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Em outras palavras, ele está falando assim, olha, não entre muito nisso. Aceite aquilo que Deus está falando. Então nós precisamos tomar esse cuidado de a gente não cavocar muito a fundo. Tem coisas que nós precisamos simplesmente aceitar, porque é assim que revela a palavra de Deus. E a palavra de Deus, no próprio Romanos 9, ele vai falar que ele endurece o coração de um e ele salva outro. Ele tem misericórdia de um e não tem misericórdia de outro. E que ele fez os vasos de honra e os vasos de desonra, um para a honra e outro para a destruição. Tchau. Essa questão do Romanos 9, eu não vejo como ali falando de salvação de um indivíduo, né? Eu vejo como falando de uma eleição para um propósito. Por exemplo, agora entrando nessa questão do vaso de honra e o vaso de desonra. Não, mas peraí, porque eu vou apertar do seu lado também, porque assim, eleição para um propósito. O texto diz assim, ó, eu amei Jacó e odiei Esaú. E a Bíblia diz que os meninos não tinham nem mesmo nascido quando foi dito o maior servirá ao menor. Aí você disse assim, esse amor ou ódio tem a ver com o serviço? O propósito era para a vida de Jacó, né? De gerar a nação de Israel. Esse era o propósito de escolher Jacó, não para salvar Jacó e mandar Esaú para o inferno. Mas o Esaú foi salvo, então? Ele tinha a possibilidade de ser. Mas ele foi? Não. Mas ele não orou pedindo, chorando, buscando arrependimento e não conseguiu? Então, mas... Lá em Hebreus fala assim, ó, que o Esaú, acho que é Hebreus, né? Que fala que ele buscou com lágrimas arrependimento e não funcionou. Então, mas uma pessoa que se arrepende geralmente não é salvo? Mas aí entra aquela questão de se arrepender e deixar, né? Com que ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas só voltando aqui, ó. O pastor Walter, ele falou sobre o Deus endureceu o coração de Faraó. Não. Então, mas o coração de Faraó já não era duro? Sim. Ele só se utilizou de algo que já era mal, endureceu para um propósito. Qual que era o propósito dentro dessa linha de Deus de endurecer que o povo fosse arrancado do Egito e depois não falasse assim, nós saímos do Egito porque o faraó deixou a gente sair. E que os egípcios soubessem quem era o Deus verdadeiro. Aí, beleza, entra depois a questão do vaso de honra e vaso de desonra, que o texto está falando que Deus fez uns para a honra e outros para a desonra. Aí, 2 Timóteo 2, ali, 20, ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda a obra. Então aqui está deixando bem claro que se uma pessoa se purificar, ela pode ser utilizada como um vaso de honra. Agora, se ela não decidir ali se purificar, ela vai se tornar um vaso de desonra. Mas onde já se viu que o vaso ele se purifica assim mesmo? Mas o texto está falando aqui. Não, é o seguinte, eu chego em casa e pergunto assim para minha nora, a Sarinha já tomou banho? A bebê?
já tomou banho? Ela vai falar assim, ainda não. Agora, se ela falar que ela já tomou banho, quem é que deu banho na Sarinha? Sim. Foi ela. Sim. Foi ela. Mas então, aí que- nós somos lavados. Então, mas Nós aí, somos aí lavados. volta a questão do decreto. Então, o vaso de desonra foi Deus que ordenou que ele fosse de desonra. Certo. Então, tudo que ele vai fazer foi Deus que quis que ele fizesse. Claro. E aí, então, Porque Deus não podia é, não é, impedir, não é porque decreto Deus- permissivo, é porque decreto Deus- ativo. Porque Deus Volta. podia impedir, ele não impediu. Porque Deus podia impedir. Deus podia modificar o coração e não modificou. Deus podia converter a pessoa e não converteu. Então, Ó, mas- porque é o seguinte, vamos voltar lá para o Romanos 9, porque no versículo, a partir do versículo 25, ele diz assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amada ao que não era amada. E no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, Romanos 9 está falando de salvação, não está falando nada de propósito. Está falando de propósito de Deus em salvar um e não salvar outros. Amar um e odiar a outro. E Deus odeia quem ele quer e a Ama gente não quem julga quer. porque Deus odeia. Mas aí também em Romanos fala sobre a possibilidade de ter uma mudança de caráter ali, né? O Romanos 11, 23 mesmo vai dizer, ali diz que os judeus incrédulos eles poderiam ser enxertados novamente se eles não permanecessem na incredulidade. Ou seja, eles tinham uma escolha de permanecer ou deixar a incredulidade para voltar a ser povo de Deus. O problema é o seguinte, que aqueles que não pertencem a Deus são endurecidos. Então, quando ele fala do remanescente, é aquilo lá que quando Elias vai chorar lá com Deus que só ele ficou, Deus fala assim, não, eu guardei 7.000 que não se dobrou. Mas Eu aí, guardei, é mas Deus aí que guarda. Deus decreta coisa que ele não quer que aconteça. Alvaro. Não, ele quer... Como? Então, mas aí, aqui, ó, pegar outro texto aqui, ó. O Ezequiel 18, 23, diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas e por que ele decretou que o ímpio morresse são duas ímpio? coisas. São duas coisas. Primeiro que nesse texto que está falando é morte física. Você pode pegar tudo lá, aquele capítulo. Ali é morte física, sim. Tá morte física. E segundo, que Deus não é sádico. Não é porque ele vê a pessoa se perder que ele está fazendo justiça. Ele está fazendo justiça. Ele está mostrando a ira dele. Mas ele não é sádico de estar lá se esbaldando porque as pessoas estão... Pastor, eu queria desenvolver um pouquinho. Sim. Onde que o senhor quer chegar? Quando o senhor diz que Deus não está no... O senhor diz que não está no controle de todas as coisas, correto? Ele está no controle de todas as coisas, não no controle das atitudes humanas. Ah. Tipo, Então, o não é cara todas que as está coisas. fazendo Então, mal, o que- ele está fazendo tá. porque ele então, quer fazer. O que vai finalizar uma determinada situação que Deus decretou, a situação final da coisa, se ele também não tem domínio sobre as causas antecedentes? Mas ele tem domínio, ele pode intervir nas situações. A questão que o senhor deixa claro com essa visão do decreto de Deus é que ele não precisa intervir porque quem está fazendo errado está fazendo porque ele quer. Sim, Entendeu? Foi claro. Deus- Por quê? foi Porque Deus- o homem peca obrigado? Não, peca porque ele quer. Então É isso que eu estou então falando. certo. Mas Exato. agora, por Porque que ele quer pecar? Porque Deus mandou ele fazer. Não, porque Deus deixou ele solto. Porque Deus deixou ele solto. Mas então o que ele Pra- faz pra não é ele fazer o decreto bem, de Deus. Para ele fazer o bem, Deus precisa intervir. Para ele fazer o mal, Mas Deus não então precisa o que ele intervir. faz não é decreto de Deus, O quê? é vontade do homem. É vontade do homem, mas Deus... Porque para o homem fazer o mal, Deus não precisa intervir. Ok? Para o homem fazer o bem, Deus precisa mudar o coração do homem. Ok? Deus age Sim, para o homem fazer o bem. Para o mal, ele não precisa. O que o Walter então, está dizendo, eu estou entendendo. O que o Walter está dizendo é o seguinte, ó. O João das Coisas, para ele fazer o mal, É só deixar ele já é, a natureza dele já é caída. E o decreto de Deus, porque para o calvinista, tudo Deus tem que ter decretado. É. Não tem nada... Por alguma razão, o calvinista entende que tudo tem que passar por um decreto. Né? E é essa a questão. Aí ele diz assim, o cara para fazer o mal, Deus decretou não intervir. O decreto é não interferir. Mas o cara, por ele, vai fazer o mal. Mas aí que entra essa questão É, do futuro. é assim, não é, Walter, que Exatamente. você cria? Mas aí que entra essa questão do futuro, que o pastor Walter ele fala que o Deus ele não conhece o futuro porque ele viu, ele conhece o futuro porque ele escreveu.
Ele constrói. É, ele constrói. entendeu? Então, se ele escreveu, ele constrói o futuro, É, aquelas o problema é pra entender atitudes. onisciência, como sempre digo. Que aí as atitudes que estão acontecendo de maldades, atrocidades aí cometidas pelo homem, foi escrito por Deus, e aí não tem como o homem fazer diferente. Não tem como o homem fazer diferente. Então, mas Mas aí não tem, então, não tem então mesmo. o homem não está fazendo a vontade Aí o que dele, ele está tá dizendo fazendo a assim, vontade se de foi Deus. escrito por Deus, então Deus é o autor intelectual. É a vontade de Deus que ele está que fazendo, e não a do Tem homem. um autor intelectual, Ó, né? Aquele do ponto- olha, É essa questão. O homem, ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a de Deus, porque Tá, foi Deus então- que escreveu tá, para ele fazer então- aquilo. Então é o seguinte. E aí, se ele o está que muda fazendo o a caráter- vontade de então Deus, tá, ele tá. tem que O ser que salvo. muda? Então, o que muda? O que muda o caráter de Deus? Se Deus pode impedir e não impede. O que muda o caráter de Deus? Se Deus pode impedir o mal e ele não impede. Então, mas Deus é Então- tão bom que então- ele abriu mas é boa possibilidades pergunta. do mal ser calma salvo. E às minhas custas? Não, às custas dele. o Ele cara que preparou quer dizer, tudo. Deus ele dá liberdade pro bandido, Deus dá liberdade pro bandido, Te matar. e daí, pra matar ou pra roubar meu celular, pra fazer qualquer coisa, às minhas custas. Que Deus é esse? Eu não acredito nesse Deus. Esse Deus não existe. Esse não é o Deus das Escrituras. Mas aí, por outro lado, Deus que você fala, o ladrão que está indo matar, foi Deus que falou, amanhã fulano vai sair e matar por causa de um celular. Vamos partir desse... Que isso fosse verdade. Que Deus é que decretou que o que ele ladrão fizesse fizesse. aquilo. Que não fosse que ele decretou só impedir. Ok? Então, que Deus é esse? Que Deus seria Esse que decretou? É. Então, para mim, é um Deus mau. Hã? Que decreta que a maldade aconteça. E o Deus que deixa acontecer, e ele poderia impedir, ele é bom? Mas ele já não possibilitou ele não deu a possibilidade de nós fazermos diferente, capacitados pela graça. Não, Sim, não deu. Não o deu ladrão capacidade. ele está indo Não roubar deu. porque ele não quis aceitar a graça que está disponibilizada. Mas ninguém aceita. Ele precisa ter o coração transformado. Jesus fala para Nicodemos, de forma nenhuma você poderá ser salvo se você não nascer de novo. Em Ezequiel, em Jeremias, eu falo, Então, eu mas vou aí arrancar o coração. aquele não tem a possibilidade de nascer de novo. Claro que não. Então, O novo nascimento é aí operado pelo aí Espírito não faz Santo. sentido pregar o evangelho para essas pessoas. Mas de novo, Bom, aquilo que a discussão entre calvinismo e arminianismo não foi resolvida em 500 anos, não é resolvido nesse programa, mas acho que provoca todos os dois a pensar, os dois lados, né, a pensar. Eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Dr. Walter Regiane. Bem-vindo sempre aqui, Walter. Mas a gente prefere de paletó. Então vou ver. Primeiro eu quero fazer uma observação da educação do pastor Giacomo. Não, mas o apelido Jau. Vê que quando a pessoa ela não vem com pegadinha, eu também não venho com pegadinha, a gente vem para... Depois a pessoa reclama... É porque assim, tem debatedor que ele é, como é que é a palavra? Irônico. E aí ele vai provocando, e o Walter Ele sabe. dá uma desestabilizada quando ele é provocado. Sim. Ele não leva desaforo para casa. Mas hoje, porque também depende da abordagem, né? É Isso que mesmo. antes eu fiz a ligação de vídeo e a minha esposa falou para ele se comportar. Aqui. É verdade isso que vocês fizeram. Foi verdade. Não, foi só a resposta com a sua educação e a gente, Amém. gente trocou Então, gostei muito ideia. também. Agora, de conversar você contigo. que se controlou ou Deus decretou para você? Não, tô brincando. Deus decretou. Vamos Esses lá. dias o cara chegou lá pra mim e falou assim, por que você tá falando de fulano e tal, se foi Deus que decretou? Olha, Deus decretou que ele fizesse aquilo, Deus decretou que você fizesse essa observação imbecil, e Deus decretou... Tchau, bem-vindo sempre aqui. Obrigado, pastor César, pela oportunidade, né, de mais uma vez estarmos aqui. Mais uma vez, legal ter conhecido o senhor pessoalmente e foi muito bom hoje. Você achava que ia ser mais... Não, eu achei que ele ia tenso? me massacrar hoje. Não. Quando a pessoa é educada, mas foi muito bom esse tempo de conversa contigo. Como eu falei, tenho alguns admiradores lá do pastor Walter lá Manda na um abraço nossa lá. igreja lá. E eu queria aproveitar, né, mandar um abraço para nossa igreja, como é Honrara Itapevi, minha esposa, meus filhos e nossos alunos lá também. Que Você estudam tem que com a parar, já gente. parou de fazer filho, né, Valor? Eu fiz cirurgia
para não ter sim, mais escapou. Aí mais sim. filhos, e depois adotei 2, então não adiantou muito fazer. Parabéns. Mas não, a adoção é muito Você mal. tá puritano, tá vendo? Peraí, dos 5 você tem 3 biológicos e 2 adotados? Que casalzinho de legal, eu não gêmeos, sabia disso, cara. Parabéns. Quantos anos eles tinham? 1 ano. Agora que eles têm delícia. 8. Que delícia, que bom. Que então bom. foi- E eles sabem desde o início? Sim. Que legal. Parabéns, eu não sabia. Glória a Deus. E aí eu tinha o Gabriel com 3, o Jonathan com 2 e os 2 com 1 ano. Então era 4, tudo pequenininho. É mais ou menos na mesma faixa, né? Agora, Deus decretou que ele adotou... tô brincando. Vamos lá. Obrigado. A sua rede social, Walter, qual que é? É walter.regiane, YouTube, Facebook e Instagram. E a sua, Jal? Pastor Jal. Com W Tá lá. no final. Eu tinha deixado Jal Chiarotti, mas dava uma... Piorou, ninguém acha. então coloca Pastor JAW, aí me encontra lá fácil. É Tubarão, né? É isso aí, Jal, Tubarão. Bom, Pastor Tubarão. é isso aí. Tô ficando por aqui, mas... tem aí a Imersão Línguas Originais. Imersão Línguas Originais. Aula de hebraico comigo, material de hebraico comigo. Aula de grego com Matheus Rangel. Material de grego com Matheus Rangel. Numa pancada só. Então vem aprender línguas originais, ler a Bíblia do jeito que os profetas e apóstolos escreveram. Topa o desafio? Entra no grupo de super interessados e participe. Gente, pode pesquisar à vontade. Só a FTB faz isso, tá? Não existe quem faz isso no Brasil, só na FTB. Então, venha para a FTB, participe dessa próxima imersão, Línguas Originais, e participe, inclusive, da primeira turma do Grego Fácil, tá certo? Tô ficando por aqui, às 14h eu volto com Crescendo na Fé, e vem aí FTBcast com a Renata Melari. Um grande abraço, a gente se encontra no próximo programa. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Decretivo.